mulheres, temos uma diversidade incrível de nós. E cada uma é especialmente singular aos olhos do Criador. Na expectativa de proporcionar a cada uma de nós experiências profundas com o Pai, num ambiente acolhedor, de partilha e cuidado, nossa igreja tem sido sensível em abrir diferentes atividades, olhando com carinho para cada perfil, no anseio de que você se sinta amada, assim como você é. Começando pelas tardes de terça-feira, quando temos semanalmente a tão importante Tardinha de Oração. Mulheres reunidas a partir das 14h30, orando pela igreja, intercedendo pelos pedidos de oração, buscando a presença de Deus em comunhão. Se você tem disponível esse tempo, venha. Ainda às terças, mas à noite e quinzenalmente, temos o nosso Encontro Amigas. Esse é um grupo de estudo, compartilhamento e oração. Nesse semestre, mais de 60 mulheres da nossa igreja estão juntas lendo o livro Fé Apaixonada. Se você gosta de ler e deseja se aprofundar no conhecimento da palavra, e especialmente fazer amigas para a caminhada, esse encontro é para você. Às quintas-feiras à noite, temos um grupo muito importante, mas restrito, estudando o livro Mulher Única. Esse curso nos ensina a compreender a nossa verdadeira identidade e singularidade. Fique atenta à próxima turma e descubra quem você é aos olhos de Deus. Todas nós desejamos trazer paz e harmonia aos nossos lares. Nossa família pode se sentir segura e a nossa casa tornar-se um refúgio de paz. Por isso, buscamos, através do livro Experiência do Lar, desenvolver habilidades e práticas diárias que transformem nossos lares em ambientes de paz e aconchego, cuidando dos nossos filhos e honrando nosso marido. Aos sábados, às 16 horas. Mas atenção, esse também é um grupo restrito. Inscreva-se para o próximo semestre. Todas estas atividades não aconteceriam se não tivéssemos alguém direcionando os caminhos e nos dando suporte em materiais, estudos e principalmente em oração. Esta é a MCM, Mulheres Cristãs em Missão. A Organização das Mulheres Batistas do Brasil, trabalhando ativamente para impactar a vida da igreja através do trabalho com as mulheres. Mensalmente, no último domingo do mês, temos o nosso encontro geral, às 18 horas. Seja parte desse movimento de Deus entre nós, mulheres amadas do Pai. Porque mulheres precisam de Deus. Mulheres precisam de amigas. Boa noite, irmãos e irmãs. Eu estou aqui hoje representando, e como coordenadora da MCM, na nossa igreja local. Fui incumbida de fazer essa pequena reflexão, homenageando não somente as mulheres, mas aqui quem não nasceu de uma, tem uma ao seu lado, ou ainda vai ser pai de alguma. Então, que nós possamos receber a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração. A idade aperta. Bom, agradeço a Deus, o autor e consumador da minha vida, da minha salvação, por me permitir ser usada como um vaso, como aquela que recebe um vinho novo, para poder, Pai, estar aqui, representando as minhas irmãs e trazendo uma palavra, Pai, que Tu colocastes no meu coração, para poder, Pai, transformar vidas nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Sara e eu sou a coordenadora da MCM aqui da PIB Foz. Eu estarei fazendo um pequeno passeio pelas Escrituras Sagradas. Nós vamos falar sobre mulheres que tiveram seus encontros pessoais com Deus e, como disse o pastor Rafael nesta manhã, elas sofreram
mudanças. Elas sofreram transformação. Elas foram cheias pelo Espírito Santo do Senhor e foram usados num propósito que Ele de antemão já tinha as chamado. O nosso tempo é bem curto e eu não vou poder citar todas as mulheres que nós encontramos relatadas na sua palavra. Mas eu selecionei algumas nas quais a experiência que elas tiveram com Deus foram inspiradoras para mim. E a primeira delas é a minha xará, a Sara. Eu não podia deixar de falar dela, né? Uma mulher especial. Mas, antes de falar da Sara, eu tenho que lembrar de uma coisa, que ela tinha um outro nome antes de ser chamada Sara. Ela era conhecida como Sarai. Mas aí ela sofreu esse encontro com Deus. E o Senhor, que queria pôr a sua vontade, né, sobre a vida dela, a transformou. Eu convido vocês a lerem em Gênesis, capítulo 17, os versos 15 e 16. A palavra nos diz assim, que disse também Deus a Abraão, de agora em diante a sua mulher já não se chamará mais Sarai, mas o seu nome será Sara, e eu a abençoarei, e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei, e dela procederão nações e reis de povos. Esse encontro com Deus na vida de Sarai, a transformou numa princesa aos olhos de Deus. Ela agora seria mãe de nações. E essa transformação não ficou só no exterior, num nome no qual ela seria chamada, mas também nós descobrimos que ela sofreu uma transformação no seu corpo, na sua forma física. Pois ela tinha sido estéril desde a sua juventude. Ela não conseguia gerar um filho. Mas Deus prometeu que dela geraria um filho a Abraão. E isso, mesmo que no momento que ela recebeu esta palavra, ela já era velha, ela já era de idade avançada. Qualquer um diria, que loucura, como? Como uma mulher de tão avançada idade poderia gerar um filho? Mas para o nosso Deus, nada é impossível. Ele disse em Gênesis 17, 19, então Deus respondeu, na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará Isaque, que é riso. Ela teve a alegria de poder ter um filho que veio do ventre dela. Ela recebeu um renovo. Ela se tornou um vaso que recebeu uma semente maravilhosa, uma semente que a tornou mãe de nações. Sim, a vida da Sara me inspira e também me impulsiona, porque eu vejo que muitas mulheres hoje se veem também espiritualmente estéreis. Elas não estão multiplicando. Elas não tiveram ainda um filho espiritual. Elas ainda não se tornaram um vaso que recebe a semente da palavra e pode ser usada para transformar vidas. Pois bem, eu venho para dizer para vocês que nosso Deus, que agiu no passado, age também hoje. E esta semente, que hoje é a palavra de Deus, ela comunica e dá vida, e ela pode gerar uma grande nação. Então, nós que podemos ter passado parte da nossa vida, ainda que conhecendo a Cristo, ainda estando estéril, ou ainda já de avançada idade, achando que não temos mais forças, nem temos como fazer a obra do Senhor, descobrimos que não há limites para Deus.
e a gente pode começar a ser frutífera. Podemos gerar vidas espirituais. Podemos transformar pessoas para fazerem parte desta grande nação. Essa mulher realmente me inspira muito. Mas também eu conheço uma outra mulher que foi marcada pelo seu encontro com Deus. A vida desta mulher, que tem como nome Raabe, também conhecida como meretriz transformada, ela também me inspira. E eu espero que possa inspirar vocês, porque esta mulher, ela mudou a sua vida a partir do momento que ela reconheceu a Deus como seu Senhor. E ela chegou a ser relacionada como parte da linhagem de Cristo. Lá em Josué, capítulo 2, os versos de 8 a 12, se vocês quiserem acompanhar abrindo, eu lerei para vocês. Diz assim: antes dos espiões se deitarem, Raabe, ela subiu no terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível. E todos os habitantes da terra estão apavorados por causa de vocês. Pois ouvimos como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíam do Egito. E o que vocês fizeram a leste do Jordão, com o Seom e o Og, os 2 reis amorreus, que aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus que está acima dos céus e embaixo na terra. Então ela pede: jurem-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos comigo e com a minha família. Deem-me um sinal seguro. Raabe, ela reconheceu Deus. Ela ouviu falar sobre o que Deus tinha feito. E tudo aquilo que ela ouviu e o povo que estava, na mesma cidade que ela ouviram a respeito de Deus e do que ele fez diante do povo dele, fez com que eles estremecessem de medo. Mas ela teve uma atitude diferenciada. Ela teve uma atitude diferente, porque ela aceitou ele como seu Deus também. Ela aceitou fazer parte dessa nação. Por isso ela protegeu esses homens e pediu para que ela também fosse protegida junto com a sua família. Bom, eu digo assim para vocês: saber que Deus, que está em cima nos céus e embaixo na terra, é o nosso Deus maravilhoso, levou a Raabe a ser bondosa para com aqueles homens. E nós, mulheres, muitas vezes estamos sempre esperando uma atitude bondosa por parte dos outros. Uma gentileza, Esperamos que um homem ceda à frente, abra uma porta, puxe uma cadeira, haja com bondade diante de nós. Mas o que me impressionou e o que me toca na vida dessa mulher é que ela, quando soube quem era Deus, quer dizer, quando foi transformada, ela foi bondosa primeiro. E às vezes nós estamos tão preocupadas para que os outros tenham atitude de bondade para conosco, e a gente se esquece de ser também bondoso. E aí passa alguém do nosso lado e nem oi dissemos, porque nós estamos chateadas porque alguém não abriu a porta para nós. Essa mulher, ela teve uma atitude, apesar de ser uma pessoa de má fama, uma prostituta, foi encontrado bondade dentro dela. E é isso que hoje
Deus me ensinou e me inspirou com a vida dela. Que a bondade tem que partir de mim, para com todos aqueles que servem ao Senhor. A bondade deve ser um sinal, uma marca de que eu já encontrei e reconheci que Deus é todo-poderoso. E outra lição que eu tiro para mim é que Deus não espera até que nós sejamos perfeitas para nos usar. Ele nos aceita tal como nós somos, sem se importar com o nosso passado. Então, quando nós declaramos a nossa fé a Deus, Ele executa o seu plano através de nós, mesmo na imperfeição, mesmo que eu ainda seja falha. Eu fui separada para o Senhor, então eu posso ser usada. Outra mulher que me impressionou bastante enquanto eu procurava algumas mulheres inspiradoras, é uma que eu ouvi poucas vezes o nome dela, mas ela teve uma grande lição na minha vida. Essa mulher chama-se Axa, e ela era filha de Caleb. Caleb era um dos espias que, com fé na promessa de Deus, ele foi lá e reconheceu a terra como boa e que eles poderiam possuí-la. Bom, ela também aprendeu alguma coisa com o pai dela. Ela aprendeu que o nosso Pai Celestial se preocupa conosco e não se agrada do nosso sofrimento. Ela foi mencionada em 2 livros do Antigo Testamento, que dizem a mesma coisa entre si. Foi em Josué, capítulo 15, dos versos 16 ao 19, e também em Juízes, capítulo 1, de 12 a 15. Qualquer um dos 2 textos que você abrir, você vai ler as mesmas palavras. E disse assim Caleb: darei a minha filha, a Axa, em casamento ao homem que atacar e conquistar Quiriate-Sefer. O Otoniel, filho de Kenaz, que era irmão mais novo de Caleb, conquistou a cidade. Por isso, Caleb deu-lhe a sua filha Axa por mulher. Um dia, quando já vivia com Otoniel, ela o persuadiu a pedir um campo ao pai dela. E assim que ela desceu do seu jumento, Caleb lhe perguntou: o que você quer? E ela respondeu: dê-me um presente. Já que o Senhor me deu as terras lá no Neguebe, dê-me também fontes de água. E assim Caleb lhe deu as fontes superiores e as inferiores. O que me impactou na vida dessa moça foi que ela recebeu uma herança do pai dela. Diz a palavra que ela recebeu as terras do Neguebe. Terra seca, terra infrutífera, difícil. Ela aceitou com alegria e foi com seu esposo para possuir aquela terra. Mas ela era uma mulher sábia, assim como nós estudamos, uma mulher preocupada com a sua família. Uma mulher que não queria que sua família sofresse necessidades. Então, ela resolveu fazer como o seu pai a ensinava a ter um relacionamento aberto com ele. Pediu primeiro ao seu marido para que ele a ajudasse, com isso, de poder pedir mais um pouco de terra, umas que tivessem água. E quando ela chega lá e se encontra com o seu pai, prontamente, olha, diz a palavra, ela desceu do seu jumento e o seu pai já perguntou: o que queres? Talvez ele já soubesse, que entregou uma terra difícil para a filha. Mas ele queria que ela falasse com ele qual era a necessidade que ela tinha. E ela, muito prudente,
pediu para ele que queria mais um presente, uma terra que tivesse fontes de água. E ele graciosamente deu as fontes superiores e as inferiores para ela. Ora, ela sabia que seu pai era justo. Ela, mais ainda, sabia que ela tinha que pedir a ele. Deus também tem alegria em nos dar coisas boas. A provisão de Deus é inesgotável. E Ele tem prazer em tornar seus filhos felizes. Ela foi um vaso usado para garantir o sustento para a sua família. Então, eu preciso aprender com ela que posso me achegar a Deus, a Ele, corajosamente, em oração, e apresentar-lhe toda a minha necessidade e também o meu desejo, quer seja ele espiritual ou material. Sim, Ele quer realizar os nossos desejos também, mas Ele quer essa intimidade que Axa tinha com seu pai, de poder chegar e falar: pai, me dá mais um presente. E assim como ela recebeu, tornando-se um vaso para a família dela, se colocando, né, no lugar exato, ela conseguiu com que ela recebesse de fontes inesgotáveis, mais do que aquilo que ela pediu. Também tem uma outra mulher que me inspira. Essa mulher já não teve uma vida tão fácil. O nome desta mulher é Abigail. E a gente vai encontrar parte da vida dela no livro de 1 Samuel, no capítulo 25, nos versos 2 e 3. Ali a gente tem uma visão sobre o que era o lar dessa mulher. A palavra nos diz assim, que certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico. Possuía 1.000 cabras, 3.000 ovelhas, as quais estavam sendo tosquiadas em Carmelo. Seu nome era Nabal, e o nome da sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita. Mas o seu marido, descendente de Calebe, era rude e mau. O que me impressiona é que ela tinha muita riqueza, tinha bens materiais, não lhe faltava isso. A história dela não era difícil por ela ter necessidades. Ela também era uma mulher bonita, diz a Escritura. Era bela, mas ela tinha um marido que era rude e mau. E ele também tinha um probleminha com o rei Davi. Ele estava devendo alguma coisa para ele. E quando esta mulher ficou sabendo o que estava para acontecer com a família dela, ela tomou uma atitude, não ficou parada. Eu vejo que essa mulher, ela aceitou a culpa pelas ações do seu marido. E ela foi e se explicou diante de Davi. Explicou que as atitudes insensatas do marido dela tinham a ver com a característica da personalidade dele. E rogou-lhe para que poupasse a vida do seu marido e da sua casa. Apesar dela ser casada com este homem que era rude, e era também dado aos vícios da embriaguez, ela não se amargurou, não se queixou, nem se lastimou. Ela aceitou as circunstâncias. E com um espírito de gratidão, ela assumiu a sua responsabilidade. Ela interveio no momento certo. E é essa uma das lições que eu aprendi com ela.
que quando nós temos sabedoria para compartilhar, quando nós temos coragem para agir e ajuda para oferecer, nós não devemos duvidar de agir, em agir, independente dos riscos que nós podemos estar passando. Essa mulher podia não ter sido aceita no momento que ela foi se explicar diante de Davi, mas ela não titubeou, porque ela amava a sua família. Era difícil a vida dela, mas ela sabia que aquilo era o que Deus tinha escolhido para a vida dela. E também ela demonstrou grande caráter e fé. Ela sofria por causa daquele comportamento que o marido tinha, mas ela se manteve firme na condição de esposa. Trabalhou para manter a paz na sua casa e foi usada por Deus. E também ela esperou a solução para a vida doméstica dela em Deus. E no tempo certo e da maneira que Deus lhe aprove, ela teve o seu problema solucionado ou a sua vida mudada. Ela dependeu do Senhor. Ela não tentou fazer pela própria vontade, ou como hoje em dia a gente vê tantas mulheres, né, que defendem o feminismo como uma forma, às vezes, exagerada, e fazem com que a gente passe por cima. Não estou sendo feliz, agora é a hora de eu passar por cima disso, abandonar. Mas ela não. Ela reconhecia que a vida que ela tinha era uma vida que Deus colocou para ela. E que ela também tinha responsabilidade dentro daquela vida. Quem somos nós? Tem um trecho de uma música que me deixa bem emocionada, que fala assim: ninguém sabe a dor que o outro passou, ninguém sabe as lutas que o outro lutou. A gente não sabe como ele chegou a se tornar essa pessoa rude, embriagada. Mas ela acreditava que se Deus permitiu aquilo, Deus traria a solução. E ela colocou a vida dela só diante do Senhor. E isso me ensina muito. Isso transforma a minha vida. De uma pessoa que, às vezes, queria tomar a iniciativa para resolver alguns problemas. E descobri que não sou eu que os resolvo. E a melhor forma de resolver não é a minha, é a do Senhor. Então, quando se apresenta um problema na minha vida, eu tenho feito assim, entrego ao Senhor. Ah, Senhor, está aqui. Ah, é uma conta, agora está chegando os IPTUs, né? Senhor, meu orçamento. Ah, está aqui. Está aqui. É para o Senhor. Resolva isso. Dificuldades todos nós temos. Todas nós passamos. Mas nós temos que compreender que a situação em que a gente se encontra, talvez a gente não seja nem responsável por estar naquela situação. Outras vezes nós colaboramos. Mas, com certeza, só vamos encontrar uma solução correta para isso se a gente depositar aos pés do Senhor. E aí sim, a resposta certa vem dele. Bem, seguindo mais um pouco, eu queria falar sobre uma outra pessoa. E essa mulher, bom, a gente não encontra o nome dela nas Escrituras, mas ela é conhecida por ser a viúva de Sarepta. A história dela está em 1 Reis, capítulo 17, verso 9. É um texto também bem conhecido, onde o Senhor fala com Elias e diz assim: vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Eu ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida.
Deus ordenou aquela viúva. Ela não fazia parte, provavelmente, do povo judeu. Ela era daquela terra. Mas ela já deveria ter ouvido do Senhor, porque ela ouviu a voz do Senhor e foi obediente a Ele. Ela também não tinha provisões. Nós vamos ler agora, em 1 Reis 17, versículo 12, o que ela fala sobre quando Elias chega perto dela. Ela fala assim: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que eu não tenho um pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Eu estou colhendo agora gravetos para fazer a refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Essa sim estava passando dificuldade. Mas Deus tinha dado um propósito para a vida dela. E ela acabou se permitindo ser um vaso de honra para o Senhor. Porque o estranho chegou e pediu para ela fazer alguma coisa. E ela, apesar de saber que era escasso o que ela tinha, ela acreditou que podia acontecer alguma coisa. E Deus a honrou e multiplicou usando o seu servo. E vocês, como eu, como reagiriam se um estranho chegasse à sua casa pedindo por comida e água, e você sem provisões, ou com condições para alimentar esse hóspede? Sabemos que a hospitalidade é um ministério importante para as mulheres. Abrir com amor cristão o seu lar aos demais é uma forma maravilhosa de mostrar o amor de Cristo, tanto aos conhecidos como aos desconhecidos. Olha só que complicada a situação dessa viúva. Ela não tinha mais nada, mas ela tinha recebido essa ordem de alimentar e cuidar deste servo de Deus. Ela cumpriu o dever dela. Ela fez a parte dela. Eu me lembro que, logo no início do nosso casamento, eu tinha sempre receio quando o Ebenezer dizia: vou convidar alguém para ir lá em casa. Eu não tenho um sofá bonito, eu não tenho não sei o quê, está faltando, os meus pratos não combinam. Sempre tinha algum problema. Vai faltar comida. Hoje está faltando, não vou ter tempo de preparar comida. Então, sempre tinha uma desculpa para não receber visita em casa. E Deus foi trabalhando na minha vida e foi mostrando para mim que não é no luxo, não é vamos dizer assim, no exagero em alimentação que você encontra a paz e a alegria. E um curso que eu fiz aqui, hoje a gente está começando a realizar de novo, que é essa experiência no lar, me fez compreender exatamente o que esta mulher passou. A gente só precisa depender de Deus na nossa vida. A gente precisa ter paz em casa, alegria, amor. A gente precisa demonstrar esse amor de Cristo recebendo as pessoas em casa. No pouco, não importa que a caneca vai ser de cada um vai ser diferente. Não importa se é só um pãozinho com manteiga ou uma pipoca recém-estourada. O que conta é o amor que a gente transmite. E ainda a palavra ainda nos orienta, lá em Hebreus 13, 2. A gente leu assim que não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando sem saber, acolheram a anjos. Mesmo no pouco, Deus nos honra. Mesmo na dificuldade, a gente pode fazer o bem e ainda termos dentro de nós multiplicado a bênção.
sobre o nosso lar. Tem mais uma agora que me emociona muito. Essa daqui a gente ouve falar muito, porque ela é a mãe de Jesus. Maria, a mãe do nosso Salvador. Olha, às vezes é difícil quando a gente começa a pensar, né, sobre por que será que ela foi a escolhida, o que ela tinha de diferente, ou como que aconteceu essa concepção maravilhosa, né, num ventre que ainda era virginal. Poxa, tanta dificuldade. Nós talvez não tenhamos esclarecido tudo, mas a gente pode saber que a devoção total que ela tinha a Deus, a submissão à vontade de Deus, a pureza no coração desta mulher, a humildade, a fé. E ela foi obediente ao ponto de não deter-se por apenas pensar sobre o custo da sua própria reputação. Conforme nós podemos ler aqui em Lucas, no 1º capítulo, versículos 26 a 31, vemos que no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a um certo homem chamado José, que era descendente de Davi. E o nome dessa virgem era Maria, e o anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou até perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. E ainda nos versos 34 e 35, perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá se eu sou virgem? E o anjo respondeu: E o Espírito Santo virá sobre si, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, o Filho de Deus. E o que eu aprendo da lição de Maria? Puxa, Deus tinha um plano perfeito para ela. E hoje, nós sabemos que Deus, por meio do seu Espírito Santo, habita em nossos corpos. E Ele também deseja nos usar. Talvez não sejamos usados como Maria, mas existe um plano perfeito para cada um de nós. E qual será a resposta que nós daremos a Deus quando Ele quiser nos usar para a sua glória? O livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20, ele nos dá algumas verdades para a gente considerar. Diz assim: Acaso não sabeis que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, e que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são para si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Também fui impactada com isso, porque isso nos dá a entender que talvez eu não consiga realizar aquilo que Maria realizou, mas há uma obra a ser realizada por Deus através da minha vida e da vida de vocês. E a nossa resposta deverá ser a mesma que Maria teve. Ela falou assim, que podia ser feita a vontade dele sobre a vida dela.
E que nós possamos estar fazendo isso também, nos colocando à disposição de Deus para sermos usados. Tá? A última mulher por quem eu nutri também um impacto grande foi sobre a vida de Dorcas, que era considerada uma ajudante generosa. A Bíblia usa apenas 7 versículos para contar sobre a vida dela, onde ela é chamada, inclusive, de discípula. Está lá no livro de Atos 9, versos 36 a 42. Nós vamos ler em casa, para não nos alongarmos muito. Mas o que eu tenho para dizer é sobre o impacto da vida dela na minha. Ela ajudava com seu talento. No caso aqui, ela costurava. E ela fazia vestidos para pessoas necessitadas, né? Como viúvas, órfãos. Bem, por causa desse serviço que ela prestava, ela se tornava querida por todos. E era descrita como uma mulher notável pelas suas boas obras. Então, eu peço para vocês, deixem que Deus use vocês. Será que tem alguém precisando de ajuda hoje? Talvez eu não costure, mas eu posso ajudar limpando a casa de uma irmã que está enferma ou com dificuldades, ajudando a cuidar dos filhos de alguém, ensinando alguém com algum dom que eu tenha, visitando algum doente, lendo para aqueles que ainda estão passando por um problema de visão. Peçam a Deus para que Ele mostre para vocês o que vocês podem fazer pelos outros. Ainda há muitas outras mulheres que são singulares, como cada uma de nós. Nós podemos ver líderes como a Débora, ou servas como a escrava de Naamã, belas como a Esther, ou leais como a Lia. Como todas elas, nós podemos experimentar o agir de Deus na nossa vida e por intermédio da nossa vida, através de nós. Bem, nós somos todos vasos, prontos para receber algo novo. Só temos que abrir. Então, eu quero fazer a palavra que foi cantada aqui. Faz, Senhor, o que Tu queres fazer de mim. Que essa seja a expectativa da igreja. O que Tu queres, Senhor? Tu queres que eu ajude a afastar um banco? Queres que eu ajude a trazer uma cadeira para que um irmão que está vindo, chegando, e ainda não tem onde se acomodar, se sente? O que Tu queres que eu faça? Que ajude o ministério infantil? O que Tu queres que eu faça? Que eu cante? Que eu traga um estudo? Que eu ore de joelhos ao lado das minhas irmãs, clamando a Deus pela vida daqueles que necessitam do cuidado do Senhor? Faz o que Tu queres fazer de mim. Eu gostaria também, agora, de pedir para que, se nós temos algumas irmãs que nos visitam, mulheres que visitam a nossa igreja, não importa se é a primeira vez, ou já é a segunda ou terceira, eu gostaria que vocês fossem se colocando em pé. Nós estamos para receber aqui uma lembrança que a igreja adquiriu para poder agraciar as irmãs, as mulheres que são hoje homenageadas e que podem ter suas vidas inspiradas por outras tantas mulheres que nós encontramos na Escritura. Mas creiam, todas elas se permitiram ser usadas pelo Senhor.
É um presente vivo, tá, gente? E agora eu também convido as irmãs da nossa igreja que estão participando das diversas frentes que a MCM trabalha na nossa igreja, quer sendo no encontro das amigas, na tardinha de oração, nos encontros mensais, nos encontros quinzenais com os livros de estudo, né, como a Mulher Vitoriosa e... Deu branco. E também para aquelas que estão participando agora também do Experiência no Lar. Então, eu convido vocês que fiquem em pé para receberem também a lembrança de vocês.